Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do Refúgio Autêntico, o podcast da Casa Autêntica. Eu sou a Yasmin e hoje eu tô aqui com a Giovana. Isso mesmo, a dupla A de dinâmica. A dupla dinâmica que embala os seus ouvidos com tanto assunto legal. E o de hoje não é diferente. Giovana, eu amo falar sobre relações. Além de ser uma pessoa muito relacional, eu sou uma pessoa que eu não tenho dificuldade de me relacionar com as pessoas, né? Até mesmo com as pessoas que eu não tenho tanta afinidade assim, eu me relaciono assim tranquilamente, né? E além disso, eu também acho que as relações elas nos movem, nos moldam, né? Interferem diretamente na construção do nosso eu, e eu acho isso muito interessante. Então, muito legal o tema de hoje, que é respeitar quem o outro é. E isso vai muito de uma perspectiva do quanto a gente percebe que é difícil aceitar nas relações como o outro é, né? Não somente aquilo que é diferente de mim, mas a forma do outro ser. E aí cada pessoa é singular, é única, né? Mas como muitas vezes essa dificuldade ela acaba sendo um empecilho grande dentro de uma harmonia, né? Dentro da saúde mental em si. Você concorda, Gil? Sim, e interessante que a Yasmin faz a introdução, aí eu já venho com os casos clínicos na cabeça. Mas, assim, é uma coisa que todo mundo vai vivendo, né? Não é só pessoas específicas. Nós percebemos isso na nossa própria vida, né? Porque, no fundo, a gente cria uma expectativa de como o outro poderia ser, né? Então, sei lá, eu sou casada e eu penso, nossa, a minha vida seria tão melhor se o meu marido não deixasse essa bendita toalha em cima da cama, né? Seria tão melhor. E assim, eu vou esperar que o meu marido mude, eu vou esperar que o meu pai me aceite, eu vou esperar que o meu filho seja mais assado ou mais cozido. E aí, quando isso não vem, bom, provavelmente eu vou me estressar muito, né? Porque aí eu vou querer que a pessoa mude. E aí, depois de um tempo cansada, 20 anos de casada, eu olho e falo assim, ai, meu marido nunca vai mudar, né? Meu marido nunca vai mudar. E é interessante porque tem também aquela expressão que é, olha, eu te aceito, mas... E aí eu tava conversando uns tempo desses com um amigo e eu falava assim, as pessoas esquecem que o mais é uma preposição de contradição, né? É assim, não sei, me perdoem os linguísticos, né? Não sei, os gramáticos, não sei se é assim que fala, mas o mais é porque a gente aprende, depois que vai o mais, tem uma ideia que vai ser muitas vezes contrária à primeira ideia, né? Então é como se você ama a pessoa, mas você quer mudar ela, né? Você aceita a pessoa, mas você espera que ela seja diferente. E aí hoje a gente vai falar um pouquinho sobre isso, porque como isso traz, Giovana, muita frustração. É para dentro dos relacionamentos, desgaste, cansaço, né? E aí a primeira coisa que a gente pode dizer e se perguntar é por que é tão difícil aceitar o outro tal qual como ele é? Porque aceitar o outro não é simplesmente uma teoria, é um dos maiores desafios das relações. Por mais que existem pessoas previsíveis, né? Mas um ser humano, ele é totalmente cheio de novidade a cada dia. Nós estamos em constante evolução, né? O que eu penso hoje com 31 anos não é o mesmo que eu pensava com 29, por exemplo, né? Então, vai sendo um processo muito diverso e a gente vai sendo atingido a todo momento por situações que vão nos moldando, né? Então, o outro não é tão previsível assim muitas vezes. E lidar com as diferenças, lidar com como o outro é, né? Gera também tanto essa expectativa, como você falou, quanto a frustração, quando não é, quando a gente quer, né? A gente tenta mudar o outro, achando que isso vai aliviar que a gente se sinta desconfortável. Mas a energia que a gente gasta tentando mudar outra pessoa, muitas vezes só aumenta o conflito, né?
Você citou essa questão do externo, mas eu trago muito na clínica para os meus clientes essa reflexão assim: quanta energia você está gastando tentando ser diferente? Né? Porque tem gente que e aí eu vou usar o exemplo clássico, que é: eu não queria ser tão intensa. Esse é o clássico. Intensos que não queriam ser intensos, né? E eu sou uma pessoa extremamente intensa. E aí eu aprendi que não é tirando a minha intensidade, mas é sabendo viver a minha intensidade. Porque eu nunca vou deixar de ser intensa, sabe? Se você me contar uma coisa, nossa, eu vou reagir, eu vou me expressar assim de uma forma muito, muito profunda. Mas também é saber administrar isso dentro de mim. E eu trago, né? Quanta energia você está gastando? E aqui falando, quanta energia você está gastando para fazer com que o outro haja de maneira diferente, né? Ou então para botar na sua cabeça que se o outro fizer diferente, as coisas vão melhorar. Opa! E sabe, Yasmin, tu falou isso? Lembrei de um negócio. Que isso revela muito também da necessidade de controle. Eu tinha um exemplo, eu vivi isso muito claramente na minha infância e adolescência, né? A minha mãe sempre falava que ela achava muito injusto o fato de eu fazer meus trabalhos da escola sozinha. Eu tinha uma equipe, saca? Eu tinha uma equipe. Mas por que a Giovana queria fazer sozinha? Aí eu preferia me sobrecarregar, que eu tinha segurança de que o meu trabalho ia sair perfeito. Olha só, graças a Deus, essa Giovana não existe mais. E aí, eu ficava assim, nossa, mas vale a pena? Porque, no fundo, a minha necessidade era de controle. E, às vezes, vamos parar para pensar, eu sou uma mãe sobrecarregada. E eu quero que o meu marido mude, eu quero que meus filhos mudem, todo mundo tem que mudar. Mas será que essa expectativa, esse peso que eu vou lançando, esse desejo que as coisas mudem, não é porque eu quero que todo mundo da minha casa seja a minha imagem e semelhança, cozinhe igual eu cozinho, limpe a casa como eu limpo a casa. Eu não quero controlar, porque, olha, eu vou te dizer uma coisa, Yasmin. Nesse tempo, eu falo literalmente nesse tempo que a gente vive hoje, né, na clínica, os casos que eu tenho visto têm muito a ver com controle. E aí, como eu acho que a minha forma de fazer é melhor, como eu acho que a minha forma de fazer é certa, como isso me dá segurança, aí eu quero que o outro seja exatamente como eu, porque é isso que me faz ficar segura, ficar em paz. E aí eu espero que o outro mude, porque, no fundo, eu quero me sentir segura. Não sei se deu para fazer sentido aí na cabeça de vocês, mas é essa lógica, assim, sabe? Sim, na minha deu, porque é o que a gente mais vê, né, dentro das relações. A pessoa idealiza e aí ela quer que a outra execute como ela idealizou. Mas, na verdade, como eu estava dizendo, né, cada um vai tendo a sua perspectiva diante do mundo, né? E, cara, também tem muito uma questão que é das relações e que às vezes bate a diferença. Às vezes a pessoa não tem a mesma prioridade que você. E aí também, por que é tão difícil aceitar como o outro é? Porque muitas vezes o outro não vai ter a mesma prioridade, não vai dar tanta importância a coisas que você dá extrema importância, a coisa que para você é uma prioridade. Então, tudo isso precisa ser considerado para que a gente possa começar a falar, né, em como lidar com esse desconforto, né, e falar dessa aceitação também. Como respeitar, como aceitar e respeitar o que o outro é. Já passando, né, a falar, né, dentro dessa questão da aceitação, como é que eu aceito como o outro é, entender que muitas vezes o que vai acontecer ali, a dinâmica de um ceder para que o outro possa se expressar, né? Não é ceder para que o outro vença, tá, gente? A gente às vezes fica nesse ímpeto tão grande de ter razão, de ser a vencedora, de sair superior da história.
Que aí muitas vezes a gente esquece que é dar também espaço para ver o que o outro pensa, né? Que ceder é ajustar algo dentro da relação que vai respeitar a individualidade de quem está se relacionando. Então, você ceder a algo não é porque você perdeu, não é porque você é mais fraco, mas é justamente por essa perspectiva de ajuste, né? Que precisa acontecer. E aí é isso que torna relações saudáveis, né? Esse alinhar as expectativas, conversar, ceder em alguns momentos, como eu estou falando, né? Vai ter momentos em que você vai precisar. Eu vou usar um exemplo, né? Que eu toquei. E aí, o que aconteceu? A pessoa, né? Era super fã de um filme. E aí, esse filme ia para o cinema, de um livro, quer dizer, e esse livro ia para o cinema e tudo mais. E aí, ela chamou a pessoa com quem ela se relacionava para ir assistir o filme. Que como ele era muito fã do livro, obviamente, se ele chamasse ela para o cinema, seria para assistir qual filme? O filme do livro, que ele era muito fã. E aí, ela simplesmente não queria, porque queria assistir outro filme. E aí, o questionamento que eu fiz foi: de onde está nascendo essa resistência em ceder? Mas é porque a gente sempre... Eu queria muito assistir esse. Aí eu falei assim... você acha que ele assistiria o filme que você quer com você? Sim, eu não sei por que ele tá se fazendo de difícil. Aí eu falei assim, mas qual é a história dele em querer assistir o outro filme? Ele já gostava disso muito antes até de te conhecer. Ele acompanhava os livros dessa saga muito antes de te conhecer, né? E aí, então, ele quis te trazer para participar disso com ele. E aí, quando eu trouxe isso, né? Será que ele não quis te trazer para participar disso com ele? Aí foi outra perspectiva ela. Pois é, ele me incluiu, né? Mas ele sabe que eu não gosto muito, mas mesmo assim ele me convidou. Por quê? Porque é importante para ele, mas não era tanto para ela. E aí o check daqui não tá no conteúdo da coisa, mas tá em ele querer dividir com ela. Né, ele querer estar com ela. Então, como esse ajuste, ele muitas vezes é muito delicado, né? E quando um só abre mão, aí ocasiona o conflito. Porque esse alguém que vive sendo consertado, vive sendo corrigido, esse alguém, ele vai sentir. E aí o relacionamento já não vai passar mais a ser uma troca segura. E sim, apenas um lugar onde um vai alfinetando o outro. E isso fica insuportável com o tempo, né? Meu Deus do céu. Eu olho assim, eu gosto muito do relacionamento que eu tenho com a minha irmã, porque nós duas somos muito, muito, muito diferentes. E assim, tem dias que a Caroline, um beijo, Caroline, ela vai falar, por que tu me chamou de Caroline? Mas é porque às vezes eu chamo ela de Caroline, não chamo de Carol. Mas tem uns dias, assim, que a gente falou com ela, tipo assim, várias vezes durante a semana. Mas ontem, por exemplo, aconteceu uma situação muito frustrante para mim, né? Que foi o fato de eu tinha ganhado uma bolsa, eu ganhei uma bolsa de inglês, né? Num lugar top, maravilhoso. E eu fiz a prova, né? Para ver o meu nível. E assim, quando você não sabe, você vai chutando, né? Esse aqui é o normal. E eu acabei chutando muitas coisas certas, né? Poxa, o número da Mega Sena eu não chuto certo, né? Mas esse tipo de coisa eu chuto. E aí, acabou que, por causa disso, eu caí numa turma elevada, né? Pro meu nível de inglês. O resumo é que a minha aula foi muito ruim. E eu fiquei tão mal, porque era uma coisa que eu queria tanto, não sei o quê. Eu fiquei tão mal. E aí, eu só mandei mensagem, assim. A minha irmã... Tava num outro momento, carnaval de Óbidos, entendeu? Mas, assim, quando eu terminei, eu sei que não é um assunto muito interessante, muitas coisas que eu falo, sabe? Não é uma coisa que ela se interessa naturalmente. Mas, o que ela fez? Ela me ouviu. Acabou, eu falei assim, tá bom, Carol, muito obrigada, estou indo pra célula. A gente se fala. Mas, assim, quantas vezes ela também precisa me ouvir assuntos que não fazem sentido nenhum? Quantas vezes eu preciso parar para ouvir ela falando de uns famosos, de Kim Kardashian, do pessoal assim, que não faz sentido nenhum, não sei nem quem são, mas, assim, eu me interesso pela vida da pessoa, entende?
Porque se eu for me relacionar, no caso deixa o exemplo do filme. Mas assim, se eu for tocar sempre em assuntos que dá uma mega conexão, que a gente mega se, cara, não consigo entender isso como um relacionamento, né? Porque nem sempre a pessoa você vai ter que se abrir mão de alguma coisa em prol do outro, e o outro momento quem abre mão é ele. Isso é natural. E aí, o contrário disso vai gerando muito estresse, vai gerando raiva, sensação de você não estar fazendo algo dentro da vida, né? E aí até mesmo culpa, porque quando você recebe, né, essa cobrança, tanto você que recebe a cobrança de mudar, quanto você que faz a cobrança querendo que o outro mude, né? Vai tendo um esforço, como eu disse, uma energia gasta de maneira muitas vezes vã, porque muitos detalhes das nossas vidas, ela vem da nossa criação, da nossa identidade mais profunda, da nossa personalidade, do nosso caráter, que são coisas que não são mudadas assim, num piscar, entendeu? Dos nossos valores. Cara, eu bato muito nessa tecla em relacionamento. Coisas que são, e aí todo tipo de relacionamento, mãe, filha, pai, filho, e por aí vai, né? Relacionamentos amorosos. Por quê? Porque o que é valor para mim talvez não seja valor para outra pessoa. E aí, você mudar o valor de uma coisa dentro da pessoa é algo muito profundo, sabe? Eu diria até ousado demais. Mas existe também formas de você poder incluir aquela pessoa nas coisas que são do teu interesse, né? Como aconteceu com esse rapaz do filme e como aconteceu contigo e com a tua irmã, né? De dar ali aquele espaço, né? Muitas vezes eu falo assim com a minha, né? Você quer que eu emita alguma opinião ou você quer só que eu discute, né? Aí ela fica, eu quero que você fale. Aí eu, deixa eu pensar, você falou isso. Eu não tenho nem resposta pronta. E aí volto pra questão do controle, porque quando você quer ter controle, você quer ter resposta pronta pra tudo, né? A pessoa te falar e você já né? E dentro de um relacionamento, entender que cada um tem a sua individualidade. E o que vai acontecer não é a fusão dessa individualidade. Né? Os interesses dele, claro que existe, né? Os interesses dele passam a ser também os meus, e aí a gente vai gostar, mas não é sempre, como a Gio falou, não é sempre gostar das mesmas coisas. Até porque eu acho que a gente teria bem sem graça. Seria bem sem graça, assim, não ter algo novo, né, pra descobrir, pra se aventurar junto. E aí, muitas vezes, isso pode ser confundido com falta de amor. Mas pra você que tá nos escutando, que tá se identificando com o que a gente tá falando, que ou é a pessoa que tá sofrendo a tentativa de ser mudada, ou é a pessoa que tá tentando mudar outra pessoa e tá sentindo que o amor acaba, e aí a decisão sempre é terminar a relação, cortar, romper a relação, talvez não te falte amor, te falte o respeito à individualidade da pessoa. Ou talvez a pessoa esteja faltando esse respeito à tua individualidade. Aceitar como o outro não significa concordar com tudo que ele faz, mas reconhecer que cada pessoa tem a sua forma, né, de ser, de viver, de construir as coisas. E não cabe a gente mudar. E muitas mudanças, Gil, elas partem muito mais da experiência do que da ordem, né? Muitas mudanças partem mais de você entender que você precisa mudar aquilo, de você vivenciar coisas que te façam entender que você precisa mudar aquilo, do que eu dizer assim, Giovana, você tem que mudar isso. Nossa, aí eu já vou logo ficar reativa, né? Claro. A empatia, eu até orientei a semana passada uma mãe, tava com umas realidades com relação aos filhos e ao marido. E aí eu falava assim pra ela, eu falei, olha, se você chega impondo o seu jeitinho, que é perfeito e maravilhoso, qual é a possibilidade deles ficarem logo de cara grande? Quando você escuta, quando você valida quem a pessoa é. Porque assim, as pessoas mudam, comportamentos mudam. Mas essência, personalidade, não vai mudar. Tem coisas que não vão mudar, né?
Você casou com uma pessoa mais calada e mais tímida. Você não casou com um palhaço da turma. Você escolheu casar, entendeu? Aquela coisa assim, tá, você ama incondicionalmente, eu acho que entra muito nisso. O meu amor, ele é condicional ou ele é incondicional? Porque quando eu me relaciono com uma pessoa, mesmo sendo amizade, eu compro um combo, certo? Eu não compro só... Não é um supermercado onde você vai na pessoa e fala, essa versão de você eu quero, a outra eu não quero. Não, você se relaciona com um todo. Entendeu? Então, assim, é o preço a ser pago também. E vale, gente, lembrar que a gente está falando de aceitação, de construção humana, de desenvolvimento humano. A gente não está falando de você aceitar como o outro é em relação a coisas que não são boas, tipo agressividade, falta de educação, intolerâncias de todas as formas, né? Preconceitos de todas as formas, né? Então você não vai pegar uma pessoa que é racista e falar, eu vou aceitar a pessoa como ela é dentro dessa relação. É porque é o jeito dela, ela não suporta. Não, até porque isso é crime, né? Então a gente não tá falando, não, mulheres, né, que sofrem abuso, né? A gente não tá incentivando que você aceite o seu parceiro tal qual é. Ah, não, é porque ele é assim mesmo, ele é bruto também. Ou então, outra mentalidade, né? Você entende que a pessoa é assim, que ela não vai mudar e cai fora. É um outro. E aí, isso também, gente, é um respeito do que o outro é, sabe? Olha, eu respeito você assim, mas não te quero na minha vida, né? Porque o fato de você enxergar a individualidade do outro é algo também muito profundo, porque isso demarca mesmo se você quer ter uma relação com a pessoa ou não. Se você quer ter aquela pessoa no teu dia a dia ou não. Ah, Yasmin, mas a pessoa é da minha família, é o meu pai. Tá, mas isso também demarca a forma de como você se relaciona com essa pessoa, né? De como você interage com essa pessoa, né? E nunca a gente quer reforçar aqui de você se anular, mas sempre fazer com que as relações sejam o mais saudáveis possível dentro dessa perspectiva de, diante de algo, eu quero que se ajuste ou eu quero que se transforme? Diante disso que eu quero que se transforme, qual a possibilidade de acontecer como a minha cabeça está acontecendo, está imaginando, né? Eu quero proteger a minha relação ou eu quero resolver o meu desconforto, né? Então, tudo isso são questões que onde você entra nesse discernimento, né? De aceitar, de se relacionar e de poder entender, né? Acolher o outro que está com você, que se relaciona com você. Então, gente, hoje a gente falou sobre respeitar quem o outro é, entender que amar não é moldar, né? Corrigir, tá sempre corrigindo ou controlando o que a pessoa faz ou é, mas amar é reconhecer que você tem limites, que o outro tem limites e que esses limites podem sim serem entendidos, serem compreendidos e que você pode viver o seu relacionamento, seja ele qual for, dentro dessa perspectiva, né, de que você tem qualidades, mas você também tem os seus limites. Então a gente deseja que os teus relacionamentos, para você que está nos escutando, sejam um espaço leve, um espaço seguro, um espaço maduro e verdadeiro, para que também a sua saúde mental agradeça, não é, Gio? É isso aí. Então, obrigada por estar aqui com a gente em mais um episódio. Compartilha com alguém que você ama e que talvez precise ouvir isso, né, sobre essa aceitação do outro, que não é transformar quem o outro é, mas é um constante diálogo, porque a gente está em constante processo de se conhecer, ok? A gente se encontra na próxima quarta-feira com mais um novo episódio muito bacana e aguarda vocês. Beijo! Tchau! Os casos citados neste episódio são inspirados em atendimentos clínicos reais, mas os dados foram modificados para garantir o sigilo e a privacidade das pessoas envolvidas, em conformidade com o Código de Ética da Psicologia.